Então, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui mais uma semana, mais uma sexta-feira. Na semana passada, infelizmente, eu não pude estar presente, mas eu vi que ocorreu tudo bem. Dei uma checadinha lá no YouTube também, na live, né, que fica salvo depois do vídeo. E É a página mesmo? esse, Qual que é o capítulo? é no capítulo 2º, da segunda parte do livro. Agora a gente vai entrar na comunicação do Dr. Demer. Na semana passada vocês leram a do Cisdenier, né? E agora a gente inicia, né, esse espírito que, para quem teve contato ou tem contato com a revista espírita, é um espírito que aparece muito. Né? A gente vê diversas comunicações dele dentro da própria revista espírita. Inclusive, uma passagem que consta aqui, nessa comunicação que a gente vai ler agora dele, no Céu e Inferno, aparece também na revista espírita. Então, o que era comum, obviamente, né? O Kardec utilizou de muitos textos que existiam na revista espírita dentro das obras, das outras obras dele. Então, tá todo mundo enxergando bem? Esse tamanho tá bom? Querem que aumente? Tá bom? Beleza. Ô, João, você faz a leitura para nós, por favor? Claro, leio sim. Vou iniciar aqui. Beleza. Só voltar aqui na página certa. Aí. O Dr. Demeude, como é que lê o nome dele aqui? Demeude. É Demer. Demer. Demer, né? Demer. Eu não É, sou. Meu francês tá meio. Não tá em dia. Dr. Demer. Era um médico homeopata. Aliás, vamos começar aqui. Falecido em Albi, Tarn, em 25 de janeiro de 1865. O Dr. Demer era um médico homeopata muito distinto. Seu caráter, assim como o saber, haviam-lhe conquistado a estima e a veneração dos seus concidadãos. Sua bondade e caridade eram inesgotáveis, e, a despeito da idade avançada, não se afadigava quando se tratava de socorrer doentes pobres. O preço das visitas era o que menos o preocupava, e de preferência sacrificava suas comodidades ao pobre, dizendo que os ricos, em sua falta, bem podiam recorrer a outro médico. Aos primeiros, não só dava os remédios gratuitamente, como muitas vezes provia as suas necessidades materiais, no caso de serem mais úteis que o próprio medicamento. Dele se pode dizer que foi o cura d'ars da medicina. Demel abraçou com ardor a doutrina espírita, na qual encontrou a chave dos mais graves problemas, cuja solução pedira inutilmente à ciência e a todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez-lhe compreender subitamente todo o alcance do espiritismo, de modo que ele se tornou um de seus mais dedicados propagadores. Relações de mútua e viva simpatia se haviam estabelecido entre nós por meio da correspondência. Soubemos da sua morte no dia 30 de janeiro, e o nosso primeiro pensamento foi evocá-lo. Eis a comunicação que ele nos deu naquele mesmo dia. aí, pode parar aí. Vamos comentar essa introdução que o Kardec faz, né? Sempre apresentando o espírito que vai ser evocado. E a gente já percebe, né, de logo de cara, a característica, o caráter virtuoso, né, do Dr. Demer. Então, assim, é fantástico, é brilhante a gente ver a dedicação que ele tinha ao próximo, né, essa questão da caridade. Teve um outro, se eu não me engano, foi o Samuel Philip, não vou me lembrar agora exatamente qual foi, mas que a gente reparou também sobre o sofrimento, né, a capacidade de amar aquele que faz mal para si, né, muito belo. Então aqui a gente vê também destaque, né, o Kardec destaca isso, a dedicação que ele tinha para com o próximo, né, se preocupava. Então e talvez, né, isso tenha até trazido a lembrança para alguns do próprio Dr. Bezerra, né, que fazia um trabalho semelhante de auxílio aos pobres, né, aqueles que não tinham condições dos remédios, ele dava gratuitamente, assim como o Dr. Demer, e aqueles que muitas vezes também não tinham condições materiais, né, ou seja, do alimento
coisas básicas necessárias para a vida humana, ele também auxiliava, o que é muito belo, né? Então demonstra essas características, demonstram a virtude que ele possuía e possui ainda, né? E aqui ele deixa claro, né? Então, quando o Dr. Demer encontra o espiritismo, e veja bem, ele já agia assim antes do espiritismo. Então, ele tinha essa característica antes. Então, ele sempre foi um homem virtuoso, ele não se tornou virtuoso depois do espiritismo. O que aconteceu foi que ele se encontrou no espiritismo. Então, quando ele viu a doutrina, ele se encontrou nela e a abraçou com ardor, como diz Kardec. Então, ele compreendeu todo o alcance e se dedicou, obviamente, também à divulgação e à propagação do espiritismo ali na região dele, o que é muito belo também. Então, me chama bastante atenção essa introdução, porque demonstra claramente, e também é aquilo que o próprio Kardec traz para nós. Quando nós vemos essas descrições dos espíritos, serve como estímulo para nós, que buscamos também evoluir. Então, a gente consegue enxergar em pessoas que não eram tão mais evoluídas que nós, mas que conseguiam se dedicar, né? Pessoas que estão a graus além da frente, mas mais próximas de nós, mais humanas, né, por assim dizer. E às vezes quando a gente pensa em Jesus, por exemplo, ainda é muito distante. Às vezes tem uma dificuldade de linkar ali, de associar com ele, apesar que a gente tem que se fazer. Mas é interessante, chama atenção, dá esse estímulo. Alguém quer comentar sobre essa introdução? Também Kardec não podia ver que um morria, ele já queria invocar, hein? Invocou no mesmo dia. E o mas homem... um homem bom desse aí, né? Não aí deixa passar. Já eram amigos em vida, né? Então, a morte foi só... Sim, eles não chegaram a se conhecer, mas eram amigos por cartas, né? A gente vai ver na comunicação que o Demer, ele tinha muita admiração por Kardec. Deixa isso muito claro nas comunicações. Então, ele admirava muito Kardec pela própria dedicação que era própria a ele, né? Então, assim, é muito belo. Auxiliou bastante quando o Kardec adoeceu também. A gente vai ver isso mais pra frente também. Sim, exatamente. Inclusive, é essa comunicação que tem na Revista Espírita também. Ele dá um puxão de orelha no Kardec e a gente vai ver o Kardec tomando um puxão de orelha, assim, a gente pode dizer, um baita do puxão de orelha do Demer. Muito interessante. Alguém quer comentar mais alguma coisa dessa introdução? Não? Então vamos continuar, João. Claro. Aqui estou, ainda vivo. Assumi o compromisso de manifestar-me, desde que me fosse possível, a fim de apertar a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. A morte dera à minha alma esse pesado sono, que se chama letargia. Mas o pensamento velava, sacudia esse torpor funesto, que prolonga a perturbação que se segue à morte. Despertei e, de um salto, fiz a viagem. Como estou feliz! Já não sou velho nem enfermo. Meu corpo era apenas um disfarce imposto. Sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, cujas rugas não mais sulcam o rosto, cujos cabelos não embranquecem sob a ação do tempo. Sou leve como pássaro que em voo rápido atravessa o horizonte do vosso céu nebuloso. Admiro, contemplo, bendigo, amo e me inclino, átomo que sou ante a grandeza, a sabedoria, a ciência de nosso Criador. Ante a grandeza das maravilhas que me cercam. Sou feliz, estou na glória. Oh, quem poderia jamais descrever as esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis. Seu papel no grande concerto da harmonia universal. Pois bem, eu tentarei, meu mestre. Vou fazer o seu estudo e virei depor junto a vós, homenagem de meus trabalhos de espírito e que antecipadamente dedico a vós. Até logo. Demer. Olha que belo. Morrer assim é bom, hein, velhinha? Então, sabe o que eu gostaria de aproveitar? Ele dizendo aí que agora ele está moço e saudável. É isso que eu gostei, Vera. Isso que eu gostei mais. Então, eu tenho uma tia que ela faleceu em 2019, antes de começar a pandemia. Ela estava com Alzheimer num lar, porque ela era solteirona.
E aí, daí uns 3 meses, eu sonhei com ela, linda, sorrindo para mim, jovem. E eu era muito ligada com ela e ela comigo. Então, eu acredito que ela estava assim já na espiritualidade. Fiquei muito feliz com esse sonho. Nossa, que beleza, né, Verinha? A gente ouve muitos relatos mesmo. É muito interessante isso, né? É comum que os espíritos tomem a aparência que mais agrada a eles, né? Não necessariamente todos vão se aparentar dessa maneira, né? Mais jovial, mas a maneira que agrada a eles, eles vão aparentar. Então, às vezes, alguns se sente mais confortável em ter aquela aparência mais de idoso, né? Às vezes uma barba branca, algo do tipo, aquilo agrada a ele, né? Então, isso vai claramente do espírito, né? Do tipo de espírito e o que o agrada mesmo, de fato, né? Mas é interessante porque eu acho que o que ele mais quer trazer aqui é sobre essa jovialidade que é natural ao espírito. Porque o espírito não envelhece, né? Então ele é sempre jovem, ele é sempre disposto de energia. Então ele tem capacidade de fazer as coisas. A gente sente essa vida, né, nessa fala dele. Então não é só a aparência que ele está dizendo, eu sinto a vida que ele está querendo trazer para nós. Né? A energia, a disposição de fazer as coisas, etc. Né? E eu acho que é bastante isso que ele quer trazer. O primeiro ponto que chama a atenção, que é outra coisa que também a gente já viu aqui, que o senhor Sansão também fala, né, é o desejo de se comunicar, o desejo de se ser útil ali, né? Então ele começa falando sobre isso. Ele anuncia, né? O meu desejo era esse, né? Quando eu estivesse morto, que eu pudesse vir aqui apertar a mão do meu caro mestre e amigo, senhor Allan Kardec. Então a gente já começa a ver o apreço que ele tinha. Te interrompendo um Oi, pouquinho. pode falar. Interessante que quando ele estava encarnado, embora velho e tudo, ele tinha essa disposição, né? Que ele fala que ele ia servir as pessoas doentes, aquilo dava prazer, ele não era uma pessoa retraída porque já estava idoso, né? Então, na realidade, o espírito dele era assim, né? Ele era assim, não é o espírito dele, a gente fala errado. Ele era assim. O corpo estava, como diz, atrapalhando um pouquinho. A hora que ele se libertou do corpo, pronto, né? Exatamente, claramente ele experienciava, né, as dificuldades naturais, a idade que o corpo apresenta. No entanto, o espírito dele, né, ele, como bem disse a Marleninha, tinha disposição que era maior do que qualquer entrave material, né? Então, enquanto ele conseguia trabalhar, ele continuou trabalhando. Assim, eu acho que esses exemplos chamam de fato a atenção, porque eles são as representações das virtudes que os espíritos tanto cantam para nós, né? Então, assim, é belo porque a gente vê representado em pessoas isso, né? Toma forma, basicamente quando a gente fala sobre amor, 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 e aí a gente vai lá e dá um exemplo de uma pessoa amorosa, uma pessoa dedicada, uma pessoa caridosa, como o senhor Demetrio aqui. Então, assim, é muito belo porque chama a atenção de fato. Isso de envelhecer, eu lembrei de uma coisa agora. Tem muita gente, né? A gente conhece muito jovem que parece que tem alma de velho, né? E tem muito pessoa idosa, por exemplo, eu conheço uma que está aqui no grupo, que chama Marleninha, que tem alma de jovem. Então, eu tenho certeza que a Marleninha, que desencarnar, ela vai ter aparência de 18 anos, gente. Não é? Porque é isso, é o que está dentro da gente. Porque eu convivo com jovem. A hora que começou a não, Cris, que o João foi fazer a prece, eu falei, ai, que bom que eu convivo com tanto jovem, porque, gente, só ficar com velho não é? E tem gente que é jovem, né? E você fala, nossa, mas que pessoa, parece que não é um velho já, né? Então isso é nosso, né? Do nosso interior, da nossa, né? Da nossa formação, vamos dizer assim, né? Eu me sinto jovem também, viu, Marleninha? Bem jovem. Não, você né? Diferente. Eu me sinto, você é, né, Vera? Mais ou menos. Eu não vou poder escapar, parece que minha mãe me chama de velho, viu, gente? Fala que eu tenho a cabeça de um senhor. Já ouvi isso de muita gente. Porque você é maduro e tal, né? Mas você não é emborrado, você não é rançoso. Não, É porque você é maduro, né? Não, mas aqui eles falando até achei engraçado, porque minha mãe sempre fala isso, né? Mas obviamente em tom de brincadeira. Mas enfim, assim, outro ponto também que me chama a atenção aqui, né, é que ele fala logo a perturbação claramente para ele, como a gente já vem vendo, né,
foi rápido ali, o processo rapidinho e já saiu da perturbação, né? Ele fala, sacudir esse torpor funesto que prolonga a perturbação. Então ele não deixou que nada mantivesse ele naquela situação de perturbação. Ele foi já logo se desvencilhou da perturbação e, como ele disse, né, num salto fiz a viagem, né? E já foi para uma situação melhor. E aí, assim, o que mais me chamou a atenção, né, nessa primeira parte toda é a humildade dele, né, a grandeza. Então ele coloca aqui, né, que ele é leve como um pássaro. Ele tenta descrever, de fato, as sensações que ele está tendo ali, né, da jovialidade, né, dessa energia natural ao espírito, né, e a leveza que tem também, né, por estar ali desvencilhado do corpo material. E, assim, essa humildade, né, que ele coloca, né, amo e inclino-me, né, átomo. Então, ele se autodenomina átomo, né, o que eu sou perante a grandeza, né, de Deus. Isso é muito belo, é a humildade natural desses espíritos superiores. Percebe a sua pequenez e assume com muito amor, porque ele sabe que aquilo é verdadeiro e sabe que ele tem que se assumir dessa maneira de fato, né? Não pode se pensar maior do que se é. Então, isso é muito belo, me chama bastante atenção também. O ato de humildade, né? Essa inclinação que ele faz. Fora isso, alguém quer comentar sobre alguma coisa? Acho interessante aqui que ele descreve esse estado de transição, né, essa perturbação, como uma letargia. E ele tendo sido, né, médico enquanto vivo, é muito interessante a gente dar uma olhada nessa parte de letargia, porque muitos espíritos, assim, eles descrevem uma perturbação e tudo mais. Então, penso eu, né, que se for próximo a uma letargia, deve ser um estado bem incômodo e não dá para descrever uma letargia, né, mas deve ser um estado bem incômodo, né? E por ele ter esse conhecimento médico, né, eu penso que descrever como uma letargia é muito interessante para trazer claro que não é exatamente a mesma coisa, mas trazer uma aproximação. É muito interessante o uso desse termo, né, para esse fim de aproximação. De fato, eu gostei dessa observação, foi uma observação bem astuta, né? Realmente, ele, né, tendo conhecimento médico, ele pôde fazer uma comparação, né, do que ele percebeu, que ele conhecia a letargia, né? Era um médico, então ele tinha conhecimento. Então ele faz uma analogia para que aproxime para nós a ideia do que seja ali o momento, né, do desencarne, e o processo que se dá ali, né? Os espíritos costumam dizer que é de fato como se fosse um sono, né? Quando a gente está dormindo ali, a gente está se preparando. Então isso é muito comum, eu achei interessante também esse fato, eu não tinha percebido. Tá aí, né, como a gente diz, a riqueza do estudo em grupo, né? Eu passaria batido por isso, não perceberia. Informações como essas são valiosas, principalmente vindo de pessoas que conhecem, né? Então esse tipo de analogia tem que ser levado em conta mesmo. Além disso, também, tem algum ponto que eu estava deixando passar, que eu achei interessante que ele falou, né? Que ele ia estudar, né? Ele colocou aqui, pois bem, tentarei, ó meu mestre, né? Falando com Kardec, vou estudar. E depois eu venho, eu volto, né? E eu vou falar para vocês de novo. Então, vocês esperam mais um pouco, eu vou estudar, e aí depois eu deposito a minha homenagem para vocês. Eu vou preparar algo. É muito comum, a gente vê vários espíritos falando sobre isso, né? Às vezes eles dizem, olha, vocês podem até me fazer essa pergunta, eu vou estudar um pouco melhor e depois eu volto e respondo ela para vocês. A gente vê isso comumente na revista espírita, espíritos fazendo esse tipo de coisa, deixando para depois, né? E também, de fato, demonstra a humildade, né? Falar, opa, peraí, eu vou estudar, depois eu volto e falo mais sobre isso, né? Falo melhor sobre isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então vamos continuar, João. Certo. Vamos continuar. As duas comunicações seguintes, dadas em 1º e 2º de fevereiro, são relativas à doença que fomos acometidos na ocasião. Embora não sejam pessoais, nós as publicamos porque provam que o Dr. Demer é tão bom como espírito quanto o fora como homem. Meu bom amigo, tende confiança em nós e muita coragem. Esta crise, não obstante fatigante e dolorosa, não será longa. E, com os cuidados prescritos, podereis, conforme os vossos desejos,
completar a obra, de que a vossa existência foi o principal objetivo. No entanto, sou aquele que está sempre junto de vós, com o Espírito de verdade que me permite tomar a palavra, como o último de vossos amigos vindos entre os Espíritos. Eles me dão as honras das boas-vindas. Caro mestre, como estou feliz por ter morrido a tempo para estar com eles nesse momento. Se tivesse morrido mais cedo, talvez vos pudesse ter evitado essa crise que eu não previa. Havia pouquíssimo tempo que eu estava desencarnado para me ocupar de outra coisa que não fosse o espiritual. Mas agora velarei por vós, caro mestre. Aqui estou para, feliz como espírito ao vosso lado, prestar serviços. Conheceis o provérbio, ajuda-te e o céu te ajudará. Ajudai, pois, os espíritos bons nos cuidados que vos dispensam, submetendo-vos estritamente às suas prescrições. Faz muito calor aqui. Este carvão é fatigante. Enquanto estiveres doente, não o queimeis. Ele continua a aumentar a vossa opressão. Os gases que dele se desprendem são deletérios. Vosso amigo Demer. Aí. Olha que interessante, né? Então, o Kardec, ele já deixa claro, né? Por que a gente está colocando essa comunicação que é de cunho pessoal? Ou seja, ele está aconselhando Kardec, né? Porque demonstra, novamente, o caráter virtuoso do Demer, mesmo com o espírito, enquanto espírito, né? Então, isso é muito belo. E é que eu acho que chama bastante atenção para mim a forma que ele trata o Kardec durante todo o texto, né? Caro mestre, a forma que ele chama ele, né? Então, como eu disse, a gente vai perceber uma afeição muito grande por parte dele, por Kardec. E aqui eu achei muito interessante, né, que ele falou, né, uma pena que eu não consegui morrer antes, né, para te ajudar a você não chegar nessa situação que você está agora, né? Mas eu estou feliz de ter morrido há tempo, porque pelo menos agora eu estou conseguindo te ajudar. Olha, né, a grandeza dele, né, a felicidade em poder servir. Isso é muito interessante, chama bastante atenção. E também a gente vê novamente, né, os conselhos que ele dá, deixando claro para Kardec, olha, você tem que completar a sua obra, né? O objetivo principal da sua existência, é o que ele coloca aqui, é completar a vossa obra. Então, segue os nossos conselhos, né, com cuidado, as prescrições que a gente está dando, porque você precisa completar o que você veio fazer. Você não pode ir antes do tempo, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte? É mais um conselho, né? Mas é interessante que a gente percebe o caráter do espírito. Ô, Vitor, o que ele fala essa história de carvão, que o calor está muito... Então, Marleninha, pelo que eu entendi, é que aparentemente, né, a França, até pela região que tá ali, talvez tivesse no inverno, né? Não sei, estava em fevereiro, né? Em fevereiro é inverno para eles lá, né? É. Eu acho que é inverno. E provavelmente eles se aqueciam com carvão, né? Na fogueira, alguma coisa do tipo. Né? Provavelmente devia ser isso, né? Então ele falou, olha, desliga esse negócio aí que não tá te fazendo bem. Então, é assim, interessante. Aí, então, eu faço a pergunta. Ele estava sentindo. Então, ele estava... sentindo, porque ele falou, né? Sim, o Kardec estava numa situação difícil por exceção de trabalho, né? Ele estava mal, acometeu a ele ali uma doença naquele momento, ele estava bem mal, né? E por isso que ele recebe tanto essa comunicação como esses conselhos, até de cunho material, né? Ó, desliga o carvão aí, apaga o carvão. Desliga não, né? Apaga o carvão que não tá te fazendo bem. E aqui a gente vê a serventia, né, da evocação, né? Assim, se não tivesse... Agora que eu entendi. Na realidade, ele estava se referindo a Kardec. Né? Sim, ele não está falando do Kardec. Não, tá certo, ok. Sim, ele estava falando do Kardec. Falando pro Kardec, olha, isso daí tá piorando a sua situação. O mal que te acometeu tá sendo agravado com esse carvão aceso. Então a gente percebe de novo o caráter da evocação, né? A evocação que pode servir para isso. Sempre com um fim útil, né? Para auxiliar o Kardec ali. Então isso é muito, muito interessante. A gente não faz ideia, né, do quão importante era essa missão. O próprio Espírito de Verdade estava lá junto ao Demer,
quando ele estava aconselhando Kardec. Então, olha o peso, Exatamente. né? Eu Olha a penso importância. aí também, João. Tanto é que E na o próxima espírito comunicação, o Demer ele vai ser um pouco mais incisivo. ele vai ser bem firme. Vai dar um puxão de orelha. Mas o espírito de verdade, né, que pela obra de Kardec a gente consegue saber que era Jesus. Né? Então isso fica claro na obra de Kardec e quando a gente lê lá em obras póstumas, a gente vê que o próprio espírito de verdade, o próprio Kardec fala, né, que o espírito de verdade era o anjo da guarda dele. Missão era de fato importante, né? Não era qualquer um que estava de olho ali nele. Era alguém bem importante. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então vamos seguir. Certo. Próxima comunicação aqui. Sou eu, Demer, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava ao seu lado quando lhe ocorreu o acidente, que poderia ter sido funesto, sem uma intervenção eficaz, para a qual tive a felicidade de contribuir. Segundo minhas próprias observações, informações que colhi em boa fonte, para mim é evidente que, quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais cedo se dará a sua reencarnação, a fim de poder completar a sua obra. Contudo, é preciso que ele dê, antes de partir, uma última demão nas obras que devem completar a teoria doutrinária, da qual é o iniciador. E ele se tornará culpado de homicídio voluntário se, por excesso de trabalho, contribuir para a falência de seu organismo, que o ameaça de uma súbita partida para os nossos mundos. Não se deve temer dizer-lhe toda a verdade, para que se previna e siga rigorosamente as nossas prescrições. Olha aí, né? Olha o puxão de orelha que o Kardec tomou, né? Ou seja, para com esse excesso de trabalho, senão você vai morrer e você vai ser culpado por isso. Né? Porque você está fadigando o seu corpo em excesso. Né? E nessas condições você vai acabar desencarnando. E não é para você desencarnar agora ainda. Né? Você tem que permanecer aí, que tem mais coisa para você fazer ainda. Né? Tanto é que, se eu não me engano, o Céu e Inferno foi em 67. Se eu não me engano, foi em 67, 1867. Então, ali ele ainda ia publicar mais duas revistas, né? Mas aí hoje para nós duas coleções de revista espírita, mais a Gênese, né? Enfim, e outra, se eu não me engano, tem mais duas obras que ele publica nesse período. Eu sei que tem a última dele, de fato, foi o Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita. Então, assim, ele tinha um trabalhinho ainda para realizar, né? Nesses 2 anos que se passaram depois dessa comunicação. Apesar que essa comunicação, será que ela se deu em 65? Não, se foi no mesmo ano. Foi em 65, dia 1º e 2º de fevereiro aqui, tá dizendo. Foi, é verdade, né? Então tinha mais 4 anos, né? Ele não tinha publicado ainda o Céu e o Inferno. Ainda não. Então ele tinha aí mais 4 anos para trabalhar. E o Demer não poupa palavras, né? Para deixar claro. Ele ainda fala assim, você vai reencarnar logo. Se você desencarnar logo, por excesso de serviço, você vai voltar logo, né? Você acha que ele voltou, Vitor? Para ser sincero, eu acho que não ainda, né, velho? Acho que é difícil precisar o tempo dos espíritos, né, também. A gente não sabe o que ele quer dizer com mais cedo, né? O quanto seria esse mais cedo, né? Talvez isso exigiria muito tempo, né? Mas o que ele quer dizer vai ser difícil precisar, né? Mas eu particularmente, eu acho que nosso mestre ainda não voltou. Então, só que é interessante, né? Um dia até a Nara estava discutindo, esqueci com outra pessoa, porque tem gente que acredita que o Chico Xavier era a reencarnação do Kardec. Então, Tem Semana passada, eu ouvi uma palestra do Geraldinho Lemos Neto, ele falou que ele era a reencarnação de Allan Kardec. Ele falou que conviveu com ele mais de 20 anos, ele aprendeu tanta coisa com ele, e ele falou que tanto que ele tinha uma mediunidade maravilhosa, ele lia os pensamentos das pessoas.
Ele falou que tudo que falou para ele aconteceu. Aí ele falou que ele era reencarnação. Muita gente fala isso, né? Mas a gente não sabe a verdade, né? É, não é impossível, né, dona Honora? Não é É, impossível, não. Mas a é, gente não sabe, né? então. É. Assim, particularmente, eu ouvi também sobre isso. Eu, particularmente, ainda prefiro me manter pensando que ele não veio. Pelo caráter do Chico, eu acho que não é um caráter tão próximo como o de Kardec, pelo que a gente tem, né, das informações. Claro que a gente não tem muito acesso a grandes informações, né, de como Kardec se portava, mas até pela característica metódica que ele possuía, eu particularmente, mas é uma opinião, né, isso é assunto para outro momento, mas a gente tem certeza que quando ele vir, a gente vai saber que ele veio, né, tanto se a gente estiver do lado de lá, quanto se a gente estiver do lado de cá, tenho certeza que a gente vai saber. Alguém quer comentar mais alguma coisa? O seu Raimundo também eu vi uma vez, ele dando a palestra, ele falou que o Chico Xavier era a reencarnação do Allan Kardec, né? Ele também, acho que trabalhou junto com ele, né, o seu Raimundo? Não, o seu Ramon não trabalhou com ele, não, mas assim, conhecia muito de perto. É, né? Agora, o Geraldinho defende essa ideia, mas não é porque ele conhecia o Chico que já não sabe, né? É, Vou deixar quieto, né, dona Nora? Isso então, não importa, né? Os dois são grandes. A é, realidade é essa, né? Deixa então, quieto. É Deixa verdade. de molho. Deixa de molho, é isso. É. Então vamos continuar, se ninguém quiser comentar mais nada. Vamos lá então, João. Vamos lá. A comunicação seguinte foi obtida em Montauban, no dia 26 de janeiro, no círculo dos amigos espíritas que ele tinha naquela cidade. Antoine de Mer, não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que se amaram e tiveram na terra os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz, mais feliz do que pude esperar, porquanto gozo de rara lucidez entre os espíritos desprendidos da matéria há tão pouco tempo. Tende coragem, meus bons amigos. Doravante estarei junto a vós, e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando ligados à nossa pobre matéria, que nos oculta tantas magnificências e tantos prazeres. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje não me demorarei muito, mas vos direi que não me acho completamente estranho nesse mundo dos invisíveis. A mim parece que sempre o habitei. Aqui estou feliz porque vejo os meus amigos e posso comunicar-me com eles sempre que o deseje. Não choreis, meus amigos. Fareis que lamentasse vos haver conhecido. Deixai correr o tempo e Deus vos conduzirá a esta morada, onde todos devemos nos reunir. Boa noite, meus amigos. Que Deus vos console. Aqui estou junto de vós. É uma linguagem sublime, né? A linguagem que ele se utiliza. Então a gente percebe a grandeza do espírito também na forma que ele trata. O próprio Kardec destaca isso, né? Quando ele vai falar sobre o tipo de espírito, né? Como a gente analisar o tipo de espírito, a linguagem que ele se utiliza é a nossa principal fonte para saber com qual tipo de espírito nós estamos lidando. E a gente vê a grandeza do Demet na própria comunicação dele. Então ele narrando, né? Dando essas exortações àqueles que ficaram de um grupo espírita que ele participava, né? Ele fala, narra ali a situação que ele está. Um ponto que também chama a atenção é que ele fala, né? Que ele tem uma lucidez rara entre os espíritos recentes encarnados como ele. A gente, não sei se vocês lembram, mas eu acho que foi do Senhor Jobar que a gente viu que ele ainda tinha sofrido influências da matéria. Ele fala sobre isso, olha, apesar de já ter desencarnado há um certo tempo, ainda sofro influências materiais. Já o Demer já se encontrava em outra situação. Então, a gente vê também como isso varia também do grau do espírito
Isso é muito interessante. E ele dizendo, né, isso é muito interessante, essa esperança, né, não choreis, meus amigos, né, então acalme-se, né, dê tempo ao tempo. E aí vocês chegarão aqui, não precisam se lamentar pela minha ida, eu estou muito feliz. Eu acho que esse tipo de comunicação, elas confortam, né, elas aquecem o coração de quem as lê, ainda mais se a pessoa que estiver lendo ali tiver conhecido o Espírito, né, então receber mensagens como essa são confortadoras para quem as lê. Alguém quer comentar alguma coisa sobre? Gostaria de ressaltar a quantidade de comunicações que ele deu, hein? Realmente impressionante, num período de 2 dias, a quantidade de comunicações. Realmente, e ainda tem várias outras, né, também na Revista Espírita. O Demetrio, ele é muito presente dentro da obra de Kardec. Né? Obviamente, ele começa a se comunicar depois aí do período de 65, que é quando ele desencarna, né? Mas depois que ele desencarna, ele está presente constantemente do lado de Kardec e etc. Né? Inclusive, dando esses conselhos que a gente acabou de ver. Outra coisa também que é interessante chamar bastante atenção, né? Lá não tem saudade dos desencarnados, né? Você quer se comunicar com alguém, você está se comunicando com aquela pessoa. Olha que beleza. É basicamente o WhatsApp, né? A gente aqui tem lá o WhatsApp pega sinal em qualquer lugar, né? E é um WhatsApp diferente ainda, é presencial mesmo. Então a gente se comunica com qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar. Isso é muito interessante também. Chama atenção. Ele ressalta, né, essa parte também, que acho que é o Samuel Philip que ele diz que quando as pessoas que eram próximas a ele se sentiam felizes, ele sempre se aproximava, sempre que ele tinha oportunidade, ele se aproximava. Eu não sei se é o Van Durst ou se é o Samuel Philip aqui que a gente estudou, mas ele fala que realmente, mesmo entre encarnados, ele consegue se fazer presente. Então, essa noção, ela conforta muito, assim como você disse. Realmente. Essa presença, né? Eles gostam, né? E, principalmente eles se felicitam quando a gente está seguindo um bom caminho, né? Trilhando um bom caminho. Eles se felicitam muito quando isso acontece. Estão ali torcendo por nós. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou a gente pode continuar? Então vamos continuar, João. Outra carta de Montalbán contém o relato seguinte. Tínhamos ocultado a senhora G, médium vidente e sonâmbula muito lúcida, a morte do Dr. Demer, a fim de poupar a sua extrema sensibilidade e o bom doutor, por certo nos penetrando o pensamento, evitara manifestar-se a ela. No dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite dos nossos grias, que queriam aliviar a senhora G de uma entorse da qual muito sofria desde a véspera. Não sabíamos mais que isso e estávamos longe de aguardar a surpresa que nos reservava. Tão logo caiu em sonambulismo, a dama soltou gritos lacinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado sobre sua perna, mas cuja fisionomia ficava oculta. Realizava fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parede doente, sobre a parte doente. Absolutamente como teria feito um médico. A manobra era tão dolorosa que a paciente por vezes vociferava, fazendo movimentos desordenados. Mas a crise não durou muito. Ao cabo de 10 minutos, toda a marca de entorse havia desaparecido, assim como o edema, retomando o pé à sua aparência normal. A senhora G estava curada. Entretanto, o espírito continuava incógnito para a médium, persistindo em não mostrar as suas feições. Dava mesmo a impressão de querer fugir, quando, de um salto só, nosso doente, que não podia dar um passo, se lança no meio do quarto para pegar e apertar a mão de seu médico espiritual. Dessa vez o espírito virou-se para ela, deixando sua mão na dela. Neste momento, a senhora G solta um grito e cai desfalecida no assoalho. Acabava de reconhecer o Dr. Demer no espírito curador.
Durante a síncope, recebeu os cuidados diligentes de vários espíritos simpáticos. Enfim, readquirida a lucidez sonambúlica, conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão. Notadamente com o espírito do doutor, que respondia a seus testemunhos de afeição, penetrando-a de um fluido reparador. Não é uma cena impressionante e dramática? Dir-se-ia que todas as personagens representavam seu papel na vida humana. Não é uma prova entre mil de que os espíritos são seres perfeitamente reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra? Estávamos felizes por encontrar nosso amigo espiritualizado, com seu excelente coração e sua delicada solicitude. Durante a vida, ele tinha sido médico da médium. Conhecia sua extrema sensibilidade e a tinha conduzido como se fora a própria filha. Esta prova de identidade, dada àqueles a quem o espírito amava, não é admirável e capaz de fazer encarar a vida futura sob seu aspecto mais consolador? Aí tem uma observação embaixo, mas se você quiser eu posso... Vamos comentar antes, depois a gente lê a observação. Assim, é muito interessante essa parte, né? Nossa, chama muita atenção. Então, ô João, você quer explicar, não sei se você sabe, né, o que é uma entorse, porque eu não sei o que é uma entorse. Uma entorse é basicamente uma torção muscular, sabe? Não é quando não tem comprometimento da parte do osso, sabe? É o famoso torcer o tornozelo. Mas quando tem um comprometimento muscular mesmo, não só uma torção que causa dor, mas com comprometimento. Entendi, ó. Legal, o João explicou para nós. Mas a gente percebe o Demer, ele foi lá e curou, né? Ele ajudou ela. Então, ele deixou, né? Havíamos escondido, né? Ele deixa que o grupo, né, espírito que ela pertencia não tinha revelado para ela a morte do Dr. Demer. E aí, né, nesse dia, os guias espirituais falaram, né, que queriam aliviar a dor que ela estava sentindo desde a véspera da reunião em que isso aconteceu. Então, ela estava sofrendo dessa entorse cruelmente, né, pelo que eles colocam aqui, sofrendo cruelmente. Ela estava sentindo muita dor. E aí, quem foi lá auxiliá-la? O mesmo médico que auxiliava durante a vida. E ele próprio, isso chama atenção também, ele se aproxima dela e se mostra para ela sem os traços, né, que é uma coisa que o espírito pode fazer. Então, o espírito vai aparecer para o médium vidente da maneira que ele quer. Não é o contrário, né? Não é o médium que vai ver o espírito da maneira que ele quer. É o espírito que se apresenta da maneira que ele quer. Então, ele se apresentava sem os traços para que ela não o reconhecesse. Foi isso que aconteceu. Aí, até que ela, né, ele foi ali, auxiliou, né? E ela se curou. Ela já estava bem, como os espíritos narram, o nosso correspondente narra aqui, né? E aí depois ela percebe que é o Demer. Aí ela, né? Ela cai desmaiada no chão, né? Eles colocam, olha que interessante. Então ela se assusta, né? Não sabia que ele havia desencarnado, então se assusta muito. Mas depois ela tem um momento ali junto com os espíritos. Eu imagino que esses apertos de mãos que eles narram aí não tenham acontecido de fato, no sentido de os espíritos se tornaram tangíveis ali e apertaram as mãos, né? Mas talvez para ela que fosse evidente, ele teve a impressão que tivesse de fato, né? Ou talvez, não sei, mas o correspondente não deixa aí especificado como se deu esse aperto de mão, se foi o espírito que se fez tangível ali naquele momento. Mas eu achei muito interessante, né? A gente vê a relação, né? E finaliza essa parte aqui, né, esse parágrafo, dizendo, olha, como essa cena é tocante, porque mostra para nós que os espíritos são bem reais. Eles existem, eles estão ali, eles convivem, eles agem, eles torcem por nós, ficam tristes com os nossos erros e etc. Isso chama muita atenção. É muito lindo. Então, o amor que ele tinha ali, desde sempre ele teve, né, durante a vida. Então, ele foi ali, ele viu que ela estava naquela situação, se prontificou para auxiliar ela. E por isso ela se assustou, né? A gente pode perceber que, pelo que o correspondente coloca aqui, né, que ele havia cuidado dela como se fosse a própria filha. Então, ele sempre teve muito cuidado com essa médium. E por isso o sentimento que ela teve e a reação que ela teve, né, ao saber da morte dele também. Enfim. Mas eu gostei principalmente desse final aqui, né? Essa prova de identidade, né, que o Demer fez, aqueles que amavam, não é impressionante e apropriada para fazer encarar a vida futura em seu aspecto mais consolador? Então, mostra o quão consolador é a questão da vida futura, né? A vida não acaba, ela permanece.
Então, isso traz muita consolação para nós, que estamos aqui, que passamos pelas dificuldades, sabemos que no fim do túnel. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, é que eu achei interessante como que a gente carrega nossos aprendizados mesmo desencarnados, porque imagino eu, né, que um espírito não qualificado, tipo, que não fosse médico, ele não faria esse tipo de tratamento tão direto, né? Poderia transmitir fluidos, sim, a gente sabe que a gente consegue transmitir fluidos, qualquer um, mas esse tratamento direto de fazer, chegar a tocar, fazer uma massagem, e colocar no lugar, né? Porque uma entorse você tem que voltar ela pro lugar, romper o ligamento, né? E aí colocar no lugar de novo, eu acho interessante como que ele utilizou das qualidades dele como encarnado para fazer um auxílio desencarnado. Realmente, né? Isso é algo que chama bem a atenção, né? Tá escrito aqui, né, que ele agiu como se fosse mesmo um médico que estivesse fazendo o processo ali, um médico encarnado. Então, fez os mesmos movimentos que o médico faria. Então, com certeza, os conhecimentos que ele possuía foram muito úteis naquele momento para auxiliar. Alguém quer comentar alguma coisa? O pessoal está quietinho hoje. Não? Então, vamos prosseguir, João. Que agora tem Vou a ler observação. isso. Observação. A situação do Dr. Demer como espírito é bem a que podia deixar pressentir sua vida tão dignamente e utilmente empregada. Mas um outro fato não menos instrutivo ressalta de suas comunicações. É a atividade que ele demonstra, quase imediatamente depois da morte, para ser útil. Por sua alta inteligência e por suas qualidades morais, pertence à ordem dos espíritos muito adiantados. Ele é muito feliz, mas sua felicidade não está na inação. Há poucos dias cuidava dos doentes como médico, e tão logo desencarnado, desvela-se em vir cuidá-los como espírito. Algumas pessoas perguntarão: que se ganha em estar do outro mundo se ele não goza de repouso? A isto lhes perguntaremos, para começar, se nada significa não mais ter preocupações nem necessidades, nem as enfermidades da vida. Ser livre e poder, sem afadigar-se, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento. Ter com os amigos a qualquer hora, seja qual for a distância em que se encontrem. Depois acrescentamos. Quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer, seja o que for. Sereis perfeitamente livres para ficar numa ociosidade beata, tanto tempo quanto quiserdes. Mas logo vos cansareis dessa felicidade egoísta e pedireis uma ocupação. Então vos será respondido: se vos aborreceis por nada fazerdes, buscar vós mesmos algo a fazer. As ocasiões de ser útil não faltam no mundo dos espíritos, como não faltam entre os homens. É assim que a atividade espiritual não é um constrangimento, é uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram as ocupações segundo seus gostos e aptidões, e escolhem de preferência as que possam contribuir para o seu adiantamento. Muito interessante. Nossa, esse final aqui é muito interessante. Demonstra para nós a característica dos espíritos superiores de buscarem trabalho constantemente, ou até mesmo daqueles que percebem o que devem fazer ali. Então, os espíritos deixam claro para nós, no livro dos espíritos, que a ociosidade é o verdadeiro inferno. Né? Ficar ali sem fazer nada. Não tem nada de felicidade grandiosa, como se normalmente narra, né? Quando se fala, por exemplo, no céu, né? Que seria ficar ali, né? As harpas, sem fazer nada. Não. A felicidade está na ação, no ajudar o próximo. Né? Para os espíritos, da mesma maneira, para nós não é diferente. Então, assim, muito, muito interessante. Essa ociosidade é terrível para eles. Então, essa parte aqui, ó, olha como chama a atenção, né? O que se ganha, então, por estar no outro mundo, dirão certas pessoas, se não se goza do repouso, né? Como se o repouso fosse ali o prêmio, né? Fosse algo imprescindível. Aí ele responde, né?
A isso perguntaremos primeiro se não é nada, se não é nada não ter mais preocupações, nem as necessidades, as enfermidades da vida, ser livre e poder, sem fadiga, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento e ver seus amigos a toda hora, seja qual for a distância que se encontrem. Então, olha que belo, né? Essa oportunidade de trabalho, o que não falta claramente, gente, é trabalho para a gente fazer lá no mundo espiritual. Não tem muita coisa para fazer. E a ociosidade é egoísta, porque é aquele que não quer fazer nada, né? Não quer ajudar ninguém, quer ficar quietinho na sua. Né? Para nós, o repouso é importante, sim. Né? A gente acabou de ver o Kardec tomando uma dura por excesso de trabalho. Né? Mas por quê? Porque a gente tem um corpo material. Então, o nosso corpo precisa, sim, de repouso. O descanso é muito importante para nós. Mas para os espíritos que não sofrem da mesma fadiga que nós, que temos o corpo, esses daí, ó, gente, pode trabalhar à vontade. Não tem necessidade de repouso. Né? E isso é muito belo. É interessante a gente estar falando da necessidade de repouso e que o trabalho é importante, que o movimento, né, é importante, sempre estar realizando algo. Eu lembro que uma vez, Davi, inclusive, nosso amigo aqui, participa às vezes, ele estava numa palestra de quinta-feira dele, é, ele citou um exemplo que me veio à mente agora e que pode descrever muito bem, né, fazer essa aproximação, que muitas vezes a gente por exemplo, a gente sonha em ir para a praia, esse exemplo é clássico. A gente sonha em ir para a praia, a gente quer descansar na praia, mas experimenta ficar só na praia ali, só tomando sol. Vai queimar a pele, a areia vai começar a incomodar, o barulho do mar vai começar a ficar irritante, estressante, vai começar. Então, por isso mesmo que mesmo o pleno descanso ali, mesmo a plenitude, ela causa, né, certa estranheza, certo desconforto na gente. Então, assim, é uma aproximação meio materialista, mas é uma aproximação que faz a gente entender pelo menos um pouco do quão essa ociosidade é nociva pra gente. Eu acho que todo mundo já experimentou isso. Eu, particularmente, eu não consigo, por exemplo, sair para algum lugar, viajar para algum lugar e ficar uma semana lá. Né? Eu já começo a ficar cansado. Né? Ainda mais, por exemplo, na praia, chega um momento que você já quer fazer outra coisa diferente. É por isso que a gente vê, normalmente, pessoas que moram na praia, eu tenho um exemplo do meu irmão, né? Meu irmão mora em Florianópolis, e ele raramente vai à praia. Porque para eles é algo comum, né? Para nós até chama atenção, mas vai tentar experimentar e ir sempre lá. Isso cansa, né? Imagina então viver em ociosidade constante. Né? Tem até um exemplo de um amigo que quando ele passou na faculdade, ele tinha terminado assim o terceiro colegial em outubro, né? No comecinho de novembro. E ele ficou de novembro até março sem nenhuma ocupação. Então assim, ele ficou 5 meses sem fazer nada, né? E não procurou usufruir bem do tempo. E ele entrou num desespero, porque ele não aguentava mais não fazer nada. Né? A ociosidade é ruim para nós humanos. Nós não conseguimos lidar com ela. E tem até um exemplo, se eu não me engano, não sei se é no Céu Inferno, se é na Revista Espírita, mas de um espírito ocioso, né? O espírito de uma mulher ociosa que se satisfazia com a ociosidade. É um exemplo muito interessante. E ela se sentia bem, ela não queria sair daquela situação de ociosidade. Então tinha que esperar o tempo dela até que ela percebesse que aquilo não estava fazendo bem para ela. Então ela tinha uma preguiça imensa, ela não queria fazer nada. Né? Só mais uma coisa antes da gente finalizar, tem uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos para falar sobre, eu acho que é um ponto interessante para destacar, que fala sobre fadiga, né? Porque será que os espíritos sentem fadiga? A gente está falando sobre eles trabalharem, sobre eles fazerem várias coisas. Será que eles sentem fadiga como nós? E foi isso que o Kardec perguntou também, né? Kardec se indagou dessa maneira. Aí ele pergunta, e a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam, ou seja, os espíritos? Aí a resposta é, não podem sentir a fadiga, como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. Ou seja, o espírito não tem órgão. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto o de ordinário, e não se fixa em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não é comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. E a gente vê que o Demer é um grande espírito, né? Um espírito muito elevado.
já gozava da felicidade dos bons, e essa felicidade estava atrelada com o trabalho, com a dedicação. Né? Então, a fadiga que o espírito pode sentir está atrelada à inferioridade dele ainda. Né? Mas existe um repouso, né? Que eles colocam dessa maneira, mas dizem, não tem comparação com o nosso, né? Seria um momento ali que os espíritos não estão fixados em nada, não tem a atividade intelectual tão forte como costuma ser, né? Quando eles estão trabalhando. Então, eles dão uma, né? Não sei se nem se a gente pode dizer o termo relaxar, né? Mas eles estão ali um pouco mais tranquilos do que comumente estão, né? Mas isso também está relacionado também à inferioridade deles. Né? Quanto mais evoluído se está, menos repouso é necessário, até nesse sentido. A dona Dalva colocou aqui, né? É bacana saber que mesmo na erreticidade, ele utiliza sua bagagem de conhecimentos da medicina. Podemos pensar que nossos conhecimentos intelectuais, angariados nas encarnações, nos auxiliarão na próxima encarnação, trazendo maior clareza para trabalharmos no progresso do planeta. Sim, de fato, dona Dalva, né? Os espíritos respondem isso para Kardec, né? Não tem nenhum conhecimento que seja inútil. E o Kardec pergunta, olha, será que a gente deve se dedicar a conhecer coisas do mundo, né? Essas coisas do mundo, esses conhecimentos? E os espíritos respondem que sim, porque isso auxiliará a gente na nossa missão aqui. Então, será que eu devo aprender uma outra língua? Né? Mas o espírito não fala língua, para que eu vou aprender uma outra língua? Talvez isso abra portas para você que permita que você consiga fazer boas coisas, né? Realizar bons trabalhos. É só um exemplo de uma coisa que é material de fato, que não tem necessidade de um mundo espiritual. Né? Mas coisas desse tipo, e obviamente conhecimentos intelectuais da medicina e etc., eles podem nos ajudar e com certeza nos ajudarão no futuro. Em outras encarnações. E a gente chegou ao fim, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisinha antes de a gente finalizar. Fazer algum apontamento que deixou passar aí.